Olá, turma! Sejam bem-vindos. O nosso videozinho de hoje vai ser para a gente aprender a construir um jogo de divisão, tá? Vocês vão fazer esse joguinho em casa, vão confeccionar. O material que vocês vão utilizar é o material mais acessível que vocês tiverem em casa, certo? Pode ser papel, cartolina. Seria interessante que fosse cartolina guache ou dupla face, porque você vai precisar escrever os números de 1 a 9, de preferência com canetinha hidrográfica, mas se não tiver, não tem problema, pode ser com caneta comum, certo? É como se fosse um baralho, vocês não vão poder ver o número, porque ele vai ficar virado para baixo, certo? E vocês vão escrever em cartõezinhos, vocês vão fazer quadradinhos do mesmo tamanho para cada número, de 1 a 9, tá? Certo? Cada cartãozinho, um número, certo? E vocês vão fazer para cada número 4 cartõezinhos. Então, vocês vão fazer 4 cartões de 1, 4 de 2, 4 de 3, 4 de 5, até 9. 4 de cada, certo? Vai dar num total de 36 cartas. Certo? Essas 36 cartas, vocês vão dividir em bloquinhos de 3. Então, se eu pego 36 cartas e divido por 3, até para confeccionar o material, né? E saber também as regrinhas do jogo, você vai precisar dividir. Então, 36 cartinhas, tá? Em 3 blocos, que vocês vão organizar por bloco, em 3. Então, 36 é o dividendo e 3 é o divisor, certo? Vamos lembrar. Quantas vezes o 3 está no 3? Uma vez. Certo? Vai para o quociente, o 1. Por quê? 1 vezes 3 é 3. 3 é igual a 3. Então, não vai sobrar nada. Aí, eu vou baixar quem agora? Vou baixar o 6 para dividir com o 3 novamente, tá? Quantas vezes o 3 está no 6? Então, eu vou somar de 3 em 3. 3 mais 3, 6. Então, 2 vezes. Coloco no quociente, ok? Então, 2 vezes 3, 6. 6 é igual a 6, então não sobra nada. Isso quer dizer que eu vou pegar as 36 cartas e dividir em 3 blocos. Cada bloquinho de carta deve conter 12 cartas, certo? Então, eu fiz aqui já, ó. 3 bloquinhos, certo? Cada bloquinho, 12 cartas. Pode ser números misturados, tá? Não precisa você colocar os números na sequência. Você pega os números, todos eles que você fez as cartas, ó, de 1 a 9, né? Cada número, 4 cartas, certo? Que vai dar um total de 36, não é? 4 vezes 9 vai dar 36. São 4 vezes 9. Certo? Então, ao mesmo tempo que estamos confeccionando o material, já estamos também desenvolvendo algumas operações, não é? Divisão e multiplicação. Veja como foi que ficou o meu. Claro que aqui eu fiz com a ajuda do computador, né? Eu imprimi, colori,
certo? Mas não é necessário, tá? Vocês podem escrever o número com a caneta, ou hidrocor, ou caneta simples, normal, tá certo? Colocar aqui, ó, ou com uma cartolina, para ficar mais durinho. Aqui eu tô usando emborrachado, EVA, mas porque eu tinha em casa, certo? E também coloquei papel contato para ficar plastificado, mas não é necessário, gente. Isso aí vocês vão fazer para manusear e trabalhar em casa, com a família, tá? Para fazer a atividade que eu vou orientar a seguir. Então, e aqui também, certo? Então, 36 cartas, dividido em 3 blocos, vai dar 12 para cada bloco. Agora, depois do jogo já prontinho, confeccionado, já em blocos, né, dividido igualmente, tá? Não pode sobrar e nem faltar em nenhum, certo? 12 cartas aqui em cada bloco. Agora eu vou explicar a vocês a forma de como vocês vão jogar. É necessário que vocês tenham papel e lápis à mão, de preferência o caderno de vocês, tá? Vocês vão precisar fazer as divisões e ver a questão da pontuação, certo? Esse jogo pode ser jogado por 2, 3 e até 4 pessoas, tá bem? Então, você pode convidar aí sua mãe, uma tia, um primo, uma prima, quem tiver com você em casa, tá? Para te ajudar nessa atividade, ok? Então, vamos lá. Vamos entender agora como brincar, certo? Veja só, vamos dizer que você e sua mãe estão brincando, são 2 jogadores, certo? Cada um tem a sua vez de jogar. Vocês podem escolher entre par ou ímpar para ver quem sai na frente, certo? Cada um vai pensar no seguinte: esses 2 primeiros blocos aqui, vocês podem combinar entre vocês, do número que vocês formarem aqui, vai ser o dividendo, ok? E o terceiro bloquinho aqui, o número vai ser o divisor. Vamos só lembrar os termos da divisão. Dividendo, divisor, dividendo é o total que eu tenho e que eu vou dividir, vou distribuir de forma igual, de acordo com o divisor, certo? E temos também o quociente, que é o resultado, e o resto, que pode ser igual a 0 ou diferente de 0. Se o seu resto da sua divisão for igual a 0, o jogador não marca ponto. Passa a vez para o outro jogador, certo? Se sobrar algum resto, aí faz o ponto. Sobrou 2, sobrou 3. Então, aí você coloca lá que você conseguiu 3 pontos, 2 pontos, de acordo com o resto. Lembrando que o resto, ele sempre fica aqui na sobra do dividendo, certo? Aqui abaixo do divisor sempre fica o quociente, é o resultado da divisão. Então, não vamos confundir o resultado com o resto, tá? O resto é quem vai indicar quantos pontos você conseguiu. Então, vamos começar a brincadeira. Então, o primeiro jogador pega primeira cartinha, 7. E a segunda cartinha, 2. Então, formou o número 72, ok? 72. Esse é o dividendo, tá? Os 2 blocos. Aí, agora, vamos achar o divisor. O divisor aqui é 9, ok? Então, 72 dividido por 9. Aí, vamos voltar lá para a questão da divisão. Como que eu vou realizar? Lembra que o número que estiver aqui no divisor é o número de vezes que você vai somar para chegar no dividendo, ou muito próximo a ele, certo? Então, eu vou somar de 9 em 9, até chegar em 72. Por quê?
Porque o 7 sozinho, ele é menor que 9. Não posso dividir ele sozinho por 9. Então, eu vou pegar o 72, a dezena, e dividir por 9. Então, 9 vezes 8, eu contando 9 mais 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9, 8 vezes, vai dar 72. Então, eu vou colocar aqui o número de vezes que eu somei o 9, certo? Então, 9 vezes 8, 8 vezes 9, 72. 72 é igual a 72, então, não vai restar. O resto é igual a zero. Quando o resto for igual a zero, isso quer dizer que eu não obtive ponto. Eu encontrei o resultado da divisão, mas não sobrou resto. Aliás, sobrou resto igual a zero. Então, eu não fiz ponto. Agora, eu posso tentar uma outra forma de ver se eu consigo, com essa mesma divisão, se eu consigo algum ponto. Isso quer dizer que o dividendo que eu formei foi 72. Mas eu posso trocar aqui, ó. E vou formar outro número, 27. Será que 27 dividido pelo mesmo divisor 9, será que eu vou encontrar algum resto? Então, 27 dividido por 9. É uma tentativa que eu tenho de não sair dessa jogada sem fazer pontos, tá? Eu posso inverter a posição dos números do dividendo. Então, vamos lá. 27, que é o contrário de 72, dividido pelo mesmo divisor, que é 9. Aí, eu não posso trocar na mesma jogada o divisor, tá? Tenho que usar o mesmo divisor. Quantas vezes o 9 está no 27? Eu vou contar de 9 em 9. 9 mais 9, 18, com mais 9, 27. Então, isso quer dizer que 27 dividido por 9 vai dar 3. A gente coloca no quociente. 3 vezes 9 vai dar exatamente 27. Então, mais uma vez, gente, o resto é igual a zero. Então, infelizmente, nas duas tentativas, você não obteve pontos, tá? E o importante é que você registre essas divisões no caderno e quando fizer ponto, registra o ponto também. Porque no final do jogo, os jogadores vão somar os pontos que fizeram e ganha quem fez maior pontuação, ok? Vou dar outro exemplo agora. Esse aqui não obtive ponto. Aí, passa a vez para o outro jogador, correto? Vamos ver mais um exemplo. Continuando, vamos dizer que agora é uma vez do outro jogador, né? Esses daqui, ó, que eu já utilizei, eu não vou voltar novamente lá para o jogo, tá? Deixa num lugar separado. Aí, vamos aqui o próximo. 6 e 5. 6 e 5. Deixa eu colocar eles aqui. Pra ficar. 6 e 5. Formou o número 65. Esse é o dividendo, tá? O terceiro bloco, 3, é o divisor, correto? Divisor. Então, vamos aqui. Vocês vão registrar isso no caderno de vocês, tá? O número que você vai escolhendo, você vai anotando lá, dividendo, divisor e faz a conta. Vamos lá. Aqui nós temos 65, mas eu vou dividir 65 de uma vez. Não é necessário. Por quê? Porque o 6, ele já é maior que o 3. Então, eu vou dividir apenas o 6. Quantas vezes o 3 cabe no 6? 2 vezes. Esse 2, eu coloco aqui. 2 vezes 3, 6. 6 é igual a 6. Então, aqui vai sobrar resto 0.
Aí, agora eu passo para o número seguinte, o 5. Então, eu tenho que descer o 5, tá? Quantas vezes agora o 3 cabe no 5? O 3, se você colocar aqui, ó, 5 dedinhos, né? 1, 2, 3. O 3 só vai caber uma vez. E vai sobrar 2. Então, bota aqui 1, porque ele só cabe uma vez no 5. E de 3 para 5, ainda vai restar 2. A conta termina, porque eu não tenho mais nenhum número para dividir, não é? Só tenho o 6 e o 5, e o resto dá 2. Então, esse resto aqui, que sobrou, eu não posso dividir, porque 2 é menor do que 3. Então, ele realmente é resto. Eu obtive 2 pontos, certo? Então, o que sobrar no resto é a pontuação que eu consegui fazer, correto? Lembra que eu falei que vocês podem mudar aqui a posição? Se vocês quiserem, né, na mesma jogada, ter uma outra chance, fazer uma outra tentativa, para até ver se o resto que sobra é maior ou menor do que o resto anterior, vocês podem optar por essa alternativa, certo? Vamos ver mais um. Mais um aqui. Vou tirar aqui 6, 5 e o 3. Então, esses 3 aqui eu já não uso mais, certo? Agora é a vez do outro jogador. Se for 3 pessoas, né? Entendeu? Se for 4, cada um tem a sua chance na rodada, tá? Depois começa de novo. Até acabar com as cartas, com todas as cartas. Aí, vocês vão fazer a soma da pontuação. Então, aqui, nós temos o 8 e o 1. Então, formou o número 81, certo? 8 e 1. Vamos apagar aqui, pra gente não confundir. Vamos ver agora quem vai ser o divisor. 4. 4 é o divisor, certo? Vamos lá, então. 8 já é maior do que 4. Então, eu não vou dividir 81 por 4, tá? Vou pegar só o 8. Quantas vezes o 4 está no 8? 2 vezes, porque eu somo 4 mais 4, 8. 2 vezes. Então, 2 vezes 4, 8. 8 é igual a 8, então o resto vai ser 0. Aí, eu desço aqui o número 1, tá? Eu preciso descer o próximo número para que eu possa dividir pelo mesmo divisor. Agora, vamos atentar para uma coisa. Quando o dividendo, ele é menor que o divisor, e ele não é resto, porque esse número aqui não é resto, tá? Resto aqui foi o 0, que não sobrou nada do 8. Esse 1, ele é um número inteiro, ele não é resto de outro número, não é sobra. Então, eu preciso dividir ele de alguma forma, mas como é que eu vou dividir 1 por 4 se 1 é menor que 4 e não tem mais nenhum número aqui que eu possa baixar, juntar para ficar maior e dividir? Então, existe uma regrinha na divisão. Quando acontece essa situação, que eu preciso dividir e não posso, porque eu não tenho nenhum outro recurso, nenhum outro número para baixar, então, eu vou colocar um 0 aqui, tá vendo? Que o 0 à direita do número, ele tem valor. O 0 só não tem valor à esquerda, né? Então, formei o número 10. Esse 0 que eu peguei e coloquei aqui, eu coloquei para que o 1 pudesse ficar maior do que o 4, e assim dividir. Só que para baixar esse 0 aqui, do nada, tem uma regrinha. Eu preciso também colocar um 0 no quociente. E ainda uma vírgula, tá? Isso é uma regra. Então, coloquei um 0 aqui, porque não existia número para eu baixar. E fazer o 1 ele ser maior que o 4, tá? E ser possível de dividir. Para baixar esse 0 aqui, eu tenho uma regra. 0 no quociente e vírgula.
Agora, eu vou tentar dividir o 10 por 4. Quantas vezes o 4 está no 10? Ele cabe no 10. Ele vai caber 4 mais 4, 8, mais 4, 12, não pode, passou. Então, apenas 2 vezes. Então, o 4, ele cabe 2 vezes no 10, só que ainda vai sobrar, né? Porque não vai dar 10, vai dar 8. 2 vezes 4, 8. 8 para 10, né? Ou 10 menos 8, 2. Então, esse 2, sim, aqui ele é resto. Ele é resto de quem? Do 10. Então, esse resto 2 aí, ó, que sobrou do 10, eu posso continuar dividindo e colocando 0 aqui, como eu fiz com o 10? Não, tá? A gente para aí. Se a gente colocar um 0 aqui, aqui vai dar uma dízima, que vocês não estão preparados ainda para ter esse conhecimento, tá? Aos pouquinhos vocês vão chegar lá. Então, vamos para aí. A gente só usa o 0 uma vez e não é com o resto, é com o número que a gente baixou, tá? Aí, sobrou 2 e fim. Então, eu obtive 2 pontos nessa divisão. Se eu quiser fazer uma prova real aqui da divisão, para eu saber se essa conta está correta, eu posso, tá? Eu vou só fazer aqui para mostrar a vocês que isso aqui que eu fiz aqui, gente, de 0 aqui, 0 no quociente, vírgula, não é um absurdo. Há um propósito, tá? Que é para a gente conseguir finalizar a divisão de forma correta, certo? E não é arbitrário, porque vocês vão ver que no final vai dar tudo certo. Eu vou pegar aqui esse quociente, multiplicar por 4, que é o divisor. E o resultado aqui precisa dar igual a 81, que é o dividendo, ok? Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. Aí você diz, mas tia, 808 aqui é 81. Não, é 808. Aqui tem uma vírgula, né? É 80,8. Mas como é que vai dar 81? Né? Eu vou pegar esse restinho 2 aqui que sobrou. Vou somar. E aí, vamos ver? Vou colocar aqui pra gente conseguir entender melhor, tá? Aqui, ó. Vezes não, né, gente? Mais. Que é um mais. O resto a gente soma, a gente não multiplica. Então, 8 mais 2, subiu 1. 8 mais 2, 10. Esse 1 que subiu, somando com o 0, vai dar 1. E o 8, essa vírgula desce, né? Então, aqui a gente não precisa considerar 81,0, porque a parte inteira é antes da vírgula, que é justamente o número 81. Certo? Veja só, não se assustem com essa divisão. Eu sei que pode ser, nesse momento, muita informação para vocês, mas vocês podem voltar ao vídeo, observar. Quando acontecer esse caso aí, tá? Que é um caso, que foge um pouco da regra, né, da divisão, mas há uma explicação e há uma forma de você chegar ao resultado. Aí vocês recorrem aqui, tá? Essa partezinha final do vídeo, e aí dá tudo certo. É necessário que nessa atividade vocês participem, interajam, registrem os cálculos, tá? Anotem a pontuação, que eu vou pedir esse material aí e nós vamos fazer uma avaliação, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado do joguinho, que eu amei construir e eu amei jogar. Eu já joguei aqui em casa, com meu irmão, com minha mãe, tá? É até bom porque os adultos vão revendo também, praticando, né? E brincando com vocês, ok? Um beijo bem grande, fiquem com Deus e muitas saudades mesmo de todos vocês.